Oi, eu sou a Gabi e segundo episódio da última temporada de The 100. Vamos comentar o que aconteceu, fazer umas teorias. Então eu já deixo aqui avisado que vai ter spoiler do segundo episódio. Se você ainda não assistiu, assista esse vídeo por sua própria conta e risco, beleza? E também já vou lembrar vocês que se vocês quiserem saber como assistir a série, é só acessar o Instagram The 100 Polaris, que é o meu parceiro aqui nos vídeos de The 100. E toda quarta-feira, um pouquinho antes de começar o episódio, ele ensina nos stories como assistir, beleza? E claro que tem muito mais do que só ensinar como ver o episódio, né? Tem cenas, tem comentários, tem curiosidades, tudo isso e muito mais sobre The 100, então segue lá, @The100Polaris no Instagram. Então, para falar sobre esse segundo episódio, eu dividi em 4 partes. A primeira é o planeta, falar um pouquinho dele. A segunda é sobre as cenas do passado, as cenas de flashback. A terceira são as cenas do presente. E a quarta são as perguntas que esse episódio deixou pra gente. Então a gente descobriu que esse novo planeta chama Skyrim, né? Um nome muito criativo que a deusa deu pra ele, porque tem um anel no céu. Mas um pouco mais pra frente no episódio a gente viu que ele é o planeta Beta e que a Eligius 3 foi parar lá. A Hope também comenta que é pra esse planeta que as pessoas mandam os prisioneiros deles, né? Então é onde os prisioneiros de Bardo vão cumprir sentença. E não é o lugar em si que é a prisão, né? Porque é um lugar super bonito, tem árvores, tem o riozinho ali, o lago. Mas a sentença é a isolação, né? Porque você vai ficar lá sozinho, isolado. Então essa é a sentença. E também descobrimos que o tempo passa muito diferente de Sanctum lá em Skyrim. Porque tem um buraco negro e Sanctum, né, Alpha, tá mais perto desse buraco negro. Então o tempo passa mais lentamente. Em Beta, como ele tá mais afastado desse buraco negro, o tempo passa mais rápido. Agora falta descobrir se Bardo, que é o planeta Gama, tá mais perto do buraco negro ou mais afastado do buraco negro. Assim a gente vai conseguir entender também como funciona a passagem de tempo em Bardo e conseguir associar ainda mais como que essa mistureba toda aí de tempo vai se passar em The 100 todo nessa última temporada, né? Porque eles podem não estar fazendo viagens no tempo, mas eles estão mexendo com o tempo aí. Então vamos começar a falar das cenas de flashback que a gente viu a Octavia, a Diosa e a Hope pequenininha, as 3 juntas ali em Skyrim, super felizes, né? A gente viu a Octavia sorrindo. Há quanto tempo que a Octavia não tava sorrindo e tava feliz mesmo, de verdade. Por mais que ela quisesse voltar pra Sanctum, voltar pro Bellamy, ela tava feliz ali com as duas, né? Não dá pra falar que ela tava triste de ter que ficar com as duas ali. Eu vou comentar um pouco mais pra frente sobre isso, mas eu já queria deixar aqui que eu tô muito feliz de ver a O feliz e tranquila, sabe? Ela teve um momentinho de paz ali, eu achei isso muito bom. Mas ao mesmo tempo a gente viu uma nova Octavia realmente nascendo ali. Eu vou fazer um vídeo só comentando sobre isso, a evolução da Octavia durante as temporadas e todas as versões dela, porque tem muita coisa pra analisar nisso daí agora que a gente viu essa nova Octavia, né? Então eu decidi fazer um vídeo só sobre isso pra semana que vem. Fica de olho aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo e não perder esse vídeo da OU, não. Bom, então apesar da Octavia estar feliz lá com elas, né? Ela quer voltar pra Sanctum, ela quer voltar pro Bellamy, porque ela tem esse sentimento de que ela precisa conversar com o irmão dela pra finalmente encerrar todas as pendências que ela poderia ter com ele, né? Pra poder ficar em paz de verdade, completamente em paz. Só que primeiro que ela não sabe como fazer essa volta, e segundo que a Diosa não quer deixar ela ir embora, porque realmente ela precisa da Octavia pra ajudar a criar a Hope, e porque ela não quer ficar sozinha, né? E também já pensando um pouco mais pra frente, aí eu vou entrar numa questão um pouco delicada, mas será que a Diosa não tava sendo um tanto quanto egoísta de não querer deixar a Octavia ir embora? Porque assim, ela tá pensando, nós 3 somos felizes aqui, a gente tá no nosso pedacinho de paraíso, tá tudo certo, não precisamos de mais ninguém. Só que, vamos pensar assim no teórico, a Diosa seria a primeira a morrer, aí ia ficar a Octavia e a Hope. Aí depois a Octavia ia morrer, aí ia ficar só a Hope, sozinha naquele planeta isolado. Isso não é muito legal. Então assim, apesar da Diosa falar que ela tá pensando no bem da Hope, no futuro da Hope, ela na verdade tá pensando só no feliz dela, no feliz pra sempre dela.
Porque é isso que eu falei, ela teoricamente é a primeira que vai morrer. Então assim, ela vai viver feliz pra sempre com a Octavia e com a Hope ali. Mas as outras duas vão ter que se virar depois, né? Isso não é muito legal. Mas é super compreensível também. E aí eu queria entrar aqui e fazer vários paralelos da infância da Hope com a infância da Octavia. Pra começar aqui, o estilo delas é super parecido, né? Aquela franjinha, com os cabelinhos caindo, rabinho de cavalo, um casaquinho por cima da roupa, né? Olhão bem grande assim, querendo conhecer tudo e descobrir esse mundão. Aí tem toda essa questão que eu falei, que a Josa tá querendo prender a Hope dentro do planeta, né? Dentro de Skyrim, não quer deixar ela ir pro mundo. Do mesmo jeito que a Octavia ficava presa dentro do quartinho dela na arca. Ok, é muito diferente você ficar presa dentro de um quartinho e ficar presa dentro de um planeta. Só que a questão do isolamento é a mesma. Então a gente vê a Octavia vivendo só com a mãe dela e com o irmão dela, e a gente vê a Hope vivendo só com a mãe dela e com a tia dela, né? Com a Octavia. Então é muito similar essa relação das duas. E eu vejo a série fazendo isso como querendo, talvez, deixar a Hope mais gostável pros fãs. Não que eles precisem fazer isso, porque a Hope é maravilhosa e a Shelby tá fazendo um trabalho incrível como Hope. Eu sou apaixonada pela Shelby, então eu vou enaltecer ela sempre aqui. Então eu acho que a série não precisava desse recurso de fazer essa associação com o Octavia para o público gostar. E talvez nem seja isso mesmo, talvez eles queiram só construir uma narrativa parecida para Hope. Bom, e como a gente vê, a própria Octavia sabe como é ruim ficar nessa prisão, né? Porque ela viveu isso muitos anos da vida dela. E ela não quer viver isso de novo. E talvez ela não queira isso pra Hope também, né? Inclusive ela fala que vai voltar com o pessoal pra lá. Um parênteses aqui pra falar de como foi fofo a Hope falando que queria conhecer o Murphy. Tipo, gente, por que as pessoas gostam tanto do Murphy, assim? Tipo, eu tô encantada. Porque todo mundo gosta muito dele. Quem não conhece ele na série. Então eu achei muito fofinho isso acontecendo. Foi o melhor diálogo que elas tiveram. Bom, e depois de quase conseguir ir embora de Skyrim, né? Que a Octavia conseguiu a roupa e o capacete pra poder ir embora, que tinha um morto no quintal delas. Como que isso aconteceu? A Diosa não permitiu que ela fosse, né? Quebrou o capacete e tudo mais, elas brigaram. O que eu achei bem interessante, porque mostra que a relação delas ainda é muito entroncada, assim, né? Apesar delas realmente se amarem, porque sim, a Octavia e a Diosa se amam, elas são irmãs ali, basicamente, né? Então, apesar disso, elas ainda têm esses atritos dela, o que eu acho legal, porque mostra como uma família funciona, né? Sempre tem essa relação de morde e assopra nas famílias, eu gosto muito de ver isso, então eu gosto muito da relação da Diosa com a Octavia, porque eu acho ela muito sincera, muito verdadeira. E sim, ela realmente ama a Diosa, e ela ama ainda mais a Hope. Então, apesar dela querer ir embora, ela não quer deixar a Hope sozinha, então você vê esse duelo dentro da Octavia, né? Eu acho isso muito interessante. E a Marie mandou muito bem atuando, trazendo tudo isso, todos esses sentimentos que a Octavia tinha nesse episódio. E quando finalmente a Octavia faz pazes, né, com esse passado dela e ela consegue deixar o Bellamy pra trás, ela escreve aquela cartinha super emocionante pra ele, eu fiquei tipo, ai meu coração. Porque foi muito bonito o que ela escreveu, né, tipo, principalmente considerando a trajetória dela e do Bellamy na série, ver ela se despedindo dele desse jeito foi dolorido. E ao mesmo tempo que eu senti que a Octavia ficou, sim, tipo, triste de ter que abrir mão de continuar em busca de um jeito de ir embora de lá, ela ficou aliviada. Porque é isso, ela queria ir embora, mas ela também não queria. Então a Diosa ter tirado a oportunidade dela ir embora foi meio tipo, ai que bom, então não vai parecer que eu desisti, posso ficar com a consciência tranquila, sabe? Mas claro que essa cartinha que ela escreveu pro Bellamy foi início de um sonho, deu tudo errado? Pois é, deu tudo errado. Porque ela escreveu a cartinha pro Bellamy, jogou lá no rio pra Anomalia sugar e levar pra Sanctum. Só que a Anomalia não levou pra Sanctum, a Anomalia levou pra Bardo. Porque a gente descobriu que as anomalias, elas têm um caminho a ser seguido. Então, de Sanctum, você vai pra Skyrim, de Skyrim, você vai pra Bardo. Então, eu acho que é meio que na ordem dos planetas, Alpha, Beta, Gama. A não ser que você seja o pessoal de Bardo, que já sabe como controlar a anomalia e tem aqueles trajes especiais para justamente andar pela anomalia e não perder a memória, isso é muito importante. E memória, inclusive, foi um tema muito recorrente nesse episódio, já vamos falar sobre isso. Mas aí o pessoal de Bardo chegou lá na casinha delas, na fazendinha delas, porque foi a coisa mais fofa do mundo ver
as três como fazendeiras ali, plantando, colhendo, elas só vivendo de vegetais, né? A Octavia virou vegana, apesar delas comerem água-viva. Porque eu já vi gente fazendo link de como elas comendo água-viva linka com uma pessoa que vendia água-viva em polis em temporadas anteriores. Minha cabeça já fez assim. E aí também apareceu a Octavia segurando uma caixa que tem tipo o desenho de uma fênix. Já começaram a encaixar o desenho da fênix no desenho do Warpaint da Alexa. E eu fiquei tipo, parem. Eu não vou ser palhaça. Não vou ser palhaça. Mas eu só tô trazendo aqui no vídeo pra vocês, pra gente abrir essa discussão, então comenta aqui o que você acha dessa relação do desenho da Fênix com o desenho do Warpainting da Alexa. Mas voltando, o pessoal de Bardo chegou lá, encontrou a Diosa, e eles não sabem que a Hope existe. Porque Hope, em português, é uma palavra, né? Hope é uma palavra, um substantivo, que é esperança. E na carta que a Octavia escreveu, ela colocou o nome dela, o nome da Diosa e o nome da Hope. Mas quando os caras de Bardo leram, eles devem ter entendido que Hope era esperança, não o nome de alguém. Então quando eles chegaram lá, eles só sabiam que 2 pessoas existiam, não 3. E a Diosa entendeu isso e já passou lá uma mensagem ali, tipo, Octavia, não tem Hope. Que pra gente seria Octavia não tem esperança, né? E os caras entenderam como isso. Só que a Octavia entendeu que não tem Hope a criança, esconda a criança. E aí a Octavia escondeu a Hope e ela e a Diosa foram levadas pra Bardo, deixando a Hope sozinha por 10 anos em Skyrim. Agora, como a Octavia conseguiu fugir de Bardo é uma grande questão, porque ela não chega lá com o traje especial lá, né? Então, será que ela foi indo de Pedra da Anomalia em Pedra da Anomalia? Tipo, ela saiu de Bardo, voltou pra Skyrim e voltou pra Sanctum? Ou ela acabou encontrando uma outra maneira de fazer isso? Ou será que os próprios caras de Bardo mandaram ela de volta? Porque parece que nos novos símbolos que a Octavia tinha nas costas na 6ª temporada, o código mental da Hope estava escrito ali na tatuagem, e por isso que quando ela tocou na Pedra da Anomalia, a Hope veio pra Sanctum e... É muito confuso isso tudo, né? Mas antes de ir pra parte 3 do vídeo, eu queria fazer uma relação muito rapidinha aqui, muito interessante, do primeiro episódio da 5ª temporada com esse segundo episódio da 7ª temporada. Pra começar, que os 2 episódios foram dirigidos pelo mesmo cara, que é o Jim White. E a gente tem muitas similaridades. Então, começando com o nome do episódio. O da 5ª temporada chama Eden, né? E esse chama The Garden, né? O Jardim. E querendo ou não, o Jardim e o Éden podem ser a mesmíssima coisa. Lembrando que tanto a Octavia quanto a Diosa são associadas às cobras que vão destruir o Jardim do Éden, né? Inclusive, se você quiser saber mais das relações de The 100 com a Bíblia, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, porque tem essa teoria. Tá aqui na descrição, tá no cardzinho aqui em cima também, vai lá ver, porque é muito legal. E já dá pra fazer mais relações só em 2 episódios dessa 7ª temporada. Mas além dos nomes serem parecidos e os episódios serem dirigidos pela mesma pessoa, a similaridade das histórias é muito parecida. Na 5ª temporada a gente tem a Clarke e a Mad vivendo lá no Éden, né, no jardim delas, no paraíso privado delas, as duas sozinhas crescendo por muitos anos, até que no finalzinho chega alguém para acabar com a paz delas. E aqui a gente vê a Octavia e a Diosa nesse paraíso delas também, com a chegada da Hope, então também tem uma criança envolvida. E elas estão vivendo nesse paraíso particular delas, tudo na paz, em harmonia, até que no final chega alguém pra acabar com isso, que é quando o pessoal de Bardo chega. Tem o paralelo entre a Clarke e a Octavia, né? Porque as duas são líderes, as duas são guerreiras. E quando elas entram nesses jardins, nesses mini paraísos, elas têm uma nova oportunidade, né? Como se elas renascessem, tendo uma nova chance de ser uma pessoa melhor, de encontrar paz, de viver em paz. Então, apesar das duas terem essa chance de começar do zero, no final do episódio as duas têm que voltar para as origens delas para conseguir enfrentar essa nova ameaça. As duas ficaram anos, né, nesses paraísos delas, e a gente não pode esquecer que as duas tentam contactar o Bellamy o tempo inteiro, né? A gente vê a Clarke chamando ele ali no radinho por anos, e a gente vê a Octavia por anos tentando voltar para Sanctum para falar com o Bellamy e no final mandando uma carta para ele também tentando se comunicar com o irmão dela.
Então tem esse paralelo muito forte entre as duas e esses dois episódios, o que eu acho muito interessante. Eu inclusive li uma frase no Twitter que eu achei muito bonita, que é: mas nesse jardim não tem nenhuma cobra, tem apenas Hope. Como eu li a frase em inglês, né, seria: nesse jardim não há nenhuma cobra, tem apenas esperança, né? Então eu achei muito bonita essa frase e faz total sentido pra ela. Ok, terceira parte, vamos falar das cenas no presente, quando a gente vê Hope, Gabriel e Echo chegando em Skyrim. Pra começar, que as memórias da Hope voltam, né? Então o que a gente consegue pensar com isso é que quando você volta pro seu planeta de origem, o planeta que você entrou na anomalia, né? Você tem as suas memórias reativadas. Porque quando a Octavia voltou pra Sanctum, ela não lembrava do que aconteceu no tempo que ela ficou dentro da anomalia, ou seja, no tempo que ela ficou em Skyrim, mas ela lembrava de tudo que tinha acontecido em Sanctum. Então, quando a Hope volta pra Skyrim, ela lembra de tudo que aconteceu, né? De toda a infância dela, de como ela cresceu, de tudo que aconteceu. Mas eu fico pensando, será que ela lembra de tudo que aconteceu em Bardo também? Porque ela foi muito evasiva nas respostas dela, né? Ela só falou que fez um acordo com um tal de Anders pra recuperar a mãe dela, né? Pra salvar a mãe dela. Então, será que ela lembra de tudo? Será que ela não lembra de tudo? A gente tem que descobrir como o tempo funciona em Bardo. Mas não temos apenas os três ali em Skyrim, né? Tem um velho muito louco, o Orlando, que ele tá pirando já, porque anos se passaram nesse tempo que a Hope ficou em Sanctum. Ou seja, em um dia, muitos anos se passaram lá em Skyrim. De acordo com a própria Hope, provavelmente uns 100 anos. E esse Orlando tá lá cumprindo pena, né? Ele tem mais 5 anos pra ficar ali em Skyrim, quando o povo de Bardo vai voltar pra levar ele de volta pra Bardo, muito provavelmente. Mas ele tá lá preso por 5 anos. E a gente vê que ele já tá ficando bem doido, então ele já deve estar lá há bastante tempo. Ele tá desenterrando morto pra fazer companhia pra ele, tipo... Mas ele chamou aquela boneca muito feia de Hope. E fica aquela dúvida, será que é porque ele leu o nome da Hope na parede? Ou será que ele tem uma mera lembrança da Hope de algum momento que a Hope não sabe quem é esse cara, mas ele sabe quem é a Hope? A gente vê a Hope super, né, atlética, lutadora e tal, e pensa, vivendo com Dios e Octavia, óbvio, né? Mas não, quem ensinou a Hope a lutar foi o Dev, que é um cara que foi prisioneiro também. Assim que Dios e Octavia foram levadas embora, a Hope ficou sozinha. Esse Dev foi mandado pra Skyrim pra cumprir pena. E ele ensinou pra Hope algumas coisas. E depois a gente vê o Dev morto, né? Ele é um dos companheiros do Orlando. E não só o Dev tava lá, mas também o Colin, que é um cara que o Gabriel conhece, né? É um tripulante da Eligius 3. E ele tinha um chip na cabeça dele. Mas não é a chama, não é um Mind Drive. É um chip de memória. É uma coisa completamente diferente ao meu ponto de vista, ao meu ver, pelo que eu entendi da explicação. E só aproveitando o gancho que eu falei aqui da reunião dos mortos que o Orlando fez, eu queria destacar como o xadrez está muito presente em The 100. A gente vê xadrez em todas as temporadas, basicamente. Será que isso significa alguma coisa? Será que eles estão literalmente jogando com a gente e a gente está caindo nas jogadas deles sem perceber? Eles que eu digo, os produtores e showrunners, né? O Gabriel, sendo o maior nerd desse mundo, desse universo, é a coisa mais fofa do mundo. O tanto que ele fica empolgado vendo essas coisas e descobrindo novidades, eu fico assim, perfeitíssimo. E o Chuco, ele é incrível, então ele é muito carismático e ele traz o Gabriel de um jeito tão simples e tão complexo e tão apaixonante que eu adoro ele. Mas bom, como eu disse, eles encontraram esse chip de memória, né? E, vamos lá, eu tenho algumas considerações a fazer aqui. Eu falei que tinha muita coisa de memória nesse episódio, né? Primeiro, que esse chip de memória foi criado pela Becca, nossa, maravilhosa, que apareceu! Já falo dela, peraí. Então a Becca criou esse chip de memória 1000 anos atrás. Parece que faz tanto tempo assim, né? E ele servia tipo como uma caixa preta pro pessoal que foi nas expedições da Eligius. O que é uma caixa preta? É aquela coisinha que fica no avião, quando um avião cai, sofre um acidente. Você pega essa caixa preta e você vai ver tudo o que aconteceu durante aquele último voo do avião, né? Você vai ver todas as informações. Então você vai descobrir por que o avião caiu e tudo mais. E esse chip de memória funcionaria do mesmo jeito.
Então quem tivesse acesso a esse chip de memória ia conseguir ver todas as memórias daquela pessoa. E o Gabriel fala que ele e o Russell, eles modificaram o chip de memória para virar um Mind Drive. Então eles conseguiram pegar um negócio que era só para armazenar memórias e começar a armazenar pessoas, né? Mentes. Então, como eles perderam aquele tablet, porque o Orlando fez o favor de quebrar aquilo, eles poderiam colocar o chip de memória ou no Gabriel ou na Echo, já que eles têm o Nightblood, né? Eles têm o sangue negro. Eles poderiam colocar neles para ver as memórias do Colin e entender como ele descobriu como a anomalia funciona e fazer a anomalia funcionar. Tem gente achando que o Colin pode aparecer e tal. Eu acho que não, justamente por isso, porque é um chip de memória, não um Mind Drive, né? São coisas diferentes. Mas a gente viu que o Gabriel ainda tem o Mind Drive com a Josephine dentro, ele não se livrou dele. E aí tem toda aquela questão que a Hope falou que cada pessoa tem uma assinatura mental, um código de consciência, o que eu achei muito complexo. Eu espero entender mais conforme os episódios vão passando, entender como ele funciona, como você consegue rastrear as pessoas, né, e tudo mais. Mas se o Gabriel ainda tem o Mind Drive da Josephine, talvez o código dela ainda esteja lá dentro, então talvez ele possa rastrear ela no tempo e espaço. Ou então ele pode só colocar um Mind Drive dentro de uma outra pessoa com Nightblood. Então, a minha teoria é que Josephine pode voltar. Eu tinha falado isso já em algum vídeo anterior, eu não vou lembrar qual foi, mas porque eu tinha visto que a Sarah estava em Vancouver durante as gravações, né, da 7ª temporada, ela estava por lá. E ela tá aparecendo demais. Ela tá na propaganda do pessoal, dos elencos, né, da CW, agradecendo o pessoal que tá ajudando no combate do coronavírus. Ela tava junto com as meninas na reunião da estreia do primeiro episódio. Então, assim, pra ser uma personagem de uma temporada só que já morreu, ela tá muito presente. Tá muito presente ali. Então, eu acho que a Josephine volta de um jeito ou de outro. Eu adoraria que isso acontecesse porque eu amo a Josephine. Ela é a sociopata mais perfeita do mundo. E eu queria muito que ela voltasse. Eu acho que ia ser interessante ver esse final. Nem que seja pra ser um final da Josephine e o Gabriel se reencontrando pra morrer juntos, sabe? Um negócio assim. Eu acho que ia ser muito interessante isso. Ou até pra fazer aquele link com o spin-off de The 100 que vem por aí. Porque a gente provavelmente vai ver um pouco antes da Terra explodir, da primeira vez. Então a gente pode ver as missões Eligios indo para o espaço, né? Então a gente pode ver um pouquinho da Josephine lá atrás. E como parece que cada episódio eles vão trazer um personagem antigo pra gente, né? Pode ser sim que a Josephine apareça. Então eu oficialmente agora não quero mais ser palhaça de Lexa vai voltar e quero ser palhaça de Josephine vai voltar. Mas como eu disse, todo episódio a gente tá tendo personagens antigos, né? No primeiro episódio a gente teve o Rowan e a Echo original. E nesse episódio a gente teve a Becca. Finalmente a Becca apareceu de novo, né? Então eu acho que eles estão só preparando o terreno aí pro spin-off mesmo, né? Porque querendo ou não, tudo vai ser ligado ao spin-off, que eu acho que é quando a gente vai realmente entender tudo que tá acontecendo. Esses negócios de anomalia, viagem no espaço, viagem no tempo, buraco de minhoca, buraco negro. Tem muita coisa pra gente entender aí. Então eu já vou entrar na parte 4 desse vídeo, que são as perguntas. A primeira pergunta é mais simples, mas como será que Echo, Gabriel e Hope vão sair de Skyrim? Será que eles vão realmente esperar esses 5 anos da sentença do Orlando acabar pra poder ir embora junto com ele? Né? Tipo, quando o pessoal de Bardo for lá pra tirar o Orlando de Skyrim, eles vão bater no pessoal, roubar os trajes deles e ir pra Bardo. É uma opção. Ou será que eles vão acabar descobrindo como a anomalia funciona e vão conseguir controlar ela? Falando da anomalia, eu tenho algo muito interessante para compartilhar com vocês. Os símbolos que estão ali, muito provavelmente foram criados realmente para formar uma linguagem. Por que que eu acho isso? Porque o cara que cria as línguas em The 100, que é o David J. Patterson, ele foi creditado nesse episódio.
Mas a gente não ouviu ninguém falando a língua dos Grounders, né? Trigadasland. Ai, eu nunca sei falar isso. Bom, não teve isso, mas esse cara foi creditado no episódio de todo jeito. O que leva a gente a deduzir que ele criou uma linguagem para anomalia. Então, aqueles símbolos que a gente vê na anomalia, elas sim significam alguma coisa. E aí, dando uma pesquisada no Twitter para ver o que o pessoal tava achando, eu vi gente identificando alguns símbolos como runas nórdicas, como símbolos hebreus, símbolos gregos. Então, provavelmente é uma mistureba ali. Isso me lembrou um pouquinho Torre de Babel. Já voltamos a fazer a relação com a Bíblia. Mas me lembrou um pouquinho isso da Torre de Babel, porque são muitas línguas misturadas, meio que trazendo esse consciente coletivo junto para mostrar como cada cultura que estava presente no momento da criação dessa pedra influenciou. E tipo, mano, isso é muito louco porque dá para viajar demais nessa teoria. E aí já começa a pensar se tinha uma pedra da anomalia aqui na Terra também. E me mandaram uma foto no Twitter, eu vou acreditar a pessoa que me mandou, de que parece que o símbolo da anomalia apareceu numa das temporadas. Tipo, gente, será que tá realmente tudo conectado desde sempre? Isso sim é que pensar no futuro da tua série, no futuro da sua história, né? Fazer um roteiro muito constante, muito consciente. Porque olha, se realmente tinha uma pedra da anomalia aqui na Terra e já a gente teve indícios disso em outras temporadas, é muita doideira. E isso tudo leva a gente de volta pra Becca. Será que a Becca sabia da existência desse buraco negro e por isso que eles mandaram as Elígios pra lá, pra tentar descobrir como o buraco negro funciona e tudo mais, além de encontrar um planeta habitável? E se ela sabia da existência desse buraco negro, será que ela sabia que isso conectava todos os planetas? Porque isso é muito importante, saber dessa conexão entre os planetas. E parece que em cada planeta que a gente passar em The 100, a gente vai ter um culto religioso muito fervoroso, né? Aqui na Terra, a gente tinha o pessoal reverenciando a chama com muito fervor, né? Que é o comandante deles também, querendo ou não. E ao mesmo tempo a gente teve a Cidade da Luz ali, então só pra fazer um rápido paralelo aí. Em Sanctum a gente tinha os Primes, que eram considerados deuses, literalmente. Então outra religião fervorosa ali, que todo mundo se entregava literalmente pros Primes, né? Tipo, o pessoal se sacrificava pros Primes. E em Bardo a gente tem o Mestre. Quem é o Mestre? Porque o Mestre tem discípulos. Então, quem é esse Mestre? Será que é o Anders, que foi citado antes? Será que é o próprio Cadogan? Começam as teorias aí, né? E só para fazer mais um paralelo com a Bíblia, sabe quem era chamado de discípulo? Os seguidores de Jesus. Só dizendo. Mas é isso, né? Quem são esses fanáticos que são chamados de discípulos? E quem é esse mestre que eles seguem, né? Eu tô muito curiosa para descobrir mais sobre isso. Eu quero muito conhecer Bardo logo para desvendar todos esses mistérios, né? Então eu quero logo chegar em Bardo, porque é quando com certeza todos os núcleos vão se unir, porque a gente tá tendo esse plot da anomalia e o plot de Sanctum. E como sempre eu falo desde a 6ª temporada, o plot da anomalia é muito melhor do que o plot de Sanctum, e isso continua sendo muita verdade. No próximo episódio a gente vai ter só Sanctum, pelo que eu tô entendendo. No 4º episódio eu acho que as coisas vão começar a se misturar e a gente vai oficialmente pra Bardo pela primeira vez. Talvez no final do episódio, eu chutaria aqui, inclusive, no final do 4º episódio que a gente vai chegar em Bardo. Então é isso, temos muitas coisas pra pensar aqui, né? O que você achou desse 2º episódio? Criou alguma teoria? Tem alguma resposta para as perguntas que eu fiz? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar bastante sobre isso, porque a gente tem uma semana conversando sobre esse 2º episódio. Como eu disse antes, semana que vem eu vou fazer um vídeo falando só da Octavia e da transformação dela ao longo das temporadas. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Também deixa o seu like aqui porque me ajuda muito e até a próxima!